Informação exclusiva: o Palmeiras recusou nos últimos dias uma proposta do Napoli por Agustin Giai, lateral direito argentino de 22 anos de idade, que quase disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina. Você vai lembrar que ele participou de 2 amistosos pré-Copa do Mundo, acabou sendo cortado na última hora. A oferta do Napoli foi de 15 milhões de euros, ou 87 milhões de reais. E a curiosidade vem agora: o Palmeiras havia comprado o Giai em 2024 por 7 milhões de euros. Era a chance de mais do que dobrar o valor investido quando da compra do atleta junto ao São Lourenço. Mas a Leila Pereira entendeu que a oferta é ruim e decidiu descartá-lo. Já contei para vocês nos últimos dias que a Leila está decidida a não vender titulares, até porque ela precisa ganhar um título da Libertadores da América, é o que falta em sua gestão como presidente. Leila se despede do Palmeiras em dezembro do ano que vem e não pretende sair do clube sem colocar em sua galeria de títulos uma Taça Libertadores da América. Já que soma na atual temporada 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. E uma outra curiosidade: o Giai, em 87 partidas pelo Verdão, nunca fez gol nem deu assistência. Ele tem disputado a posição com o Kelvin, nem um lateral nem outro conseguiram convencer o torcedor alviverde. Mas o Abel Ferreira ainda confia no argentino, que só sai em caso de proposta astronômica. A pergunta que eu deixo para você: se você é presidente do Palmeiras e tem uma oferta do Napoli de 15 milhões de euros, você vende o Giai ou pede mais? Se pede mais, até que valor você toparia? Já usa o espaço para comentário ou para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever. Uma semana importantíssima, hein? Além da volta do Palmeiras na quarta-feira, volta a jogar contra o Coritiba, o líder do campeonato está de volta. A gente tem também hoje, dia 20 de julho, abriu a janela de transferências. Então vai acontecer tudo daqui para frente. É saída, chegada, a gente tem muita história para contar para vocês aí. A gente ficar sabendo das coisas, a gente conta tudo aqui. Vocês sabem disso, né? Então abriu a janela de transferência e eu acho que essa semana tudo pode acontecer. Porque a janela abre hoje até dia 11 de setembro. Tem um tempão aí. Só que o Palmeiras está na negociação com o Danilo, a gente sabe disso. O Palmeiras aumentou a proposta para 25 milhões de euros, chegando a 140 e poucos milhões aí de reais. É o que a gente já tinha adiantado aqui, que era a proposta do Palmeiras. Eu fiquei sabendo que só faltava botar no papel e o Danilo assinar, que estava tudo muito bem encaminhado. Pois bem, essa semana, hoje, o Danilo volta a treinar. Então, se faltava o Danilo para assinar, ele está de volta. Tem uma outra questão. Essa semana o Botafogo joga no domingo contra o Cruzeiro. E se o Danilo jogar esse jogo, ele já tem 12 jogos, faria o 13º, não pode mais jogar no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. E aí, eu acho que deixa de ser interessante para o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras está na briga pelo Brasileiro, é líder do campeonato, está na briga da Copa do Brasil e da Libertadores. Só que são Copas, um tropeço você pode ficar de fora. E se você for contratar um jogador com o peso do Danilo, com o custo que tem o Danilo, para o atleta só poder jogar Copas, eu acho que essa semana tem que ter uma definição. Essa semana eu acredito que a gente vai ter uma definição com relação ao caso Danilo, porque ele voltou, o Palmeiras aumentou a proposta, o Palmeiras já conversou com o staff do jogador, pelo que eu sei eles estão insatisfeitos com o que o Palmeiras apresentou para o Danilo em 5 anos de contrato. Então as coisas têm que se resolver essa semana, né? Janela aberta, jogo no domingo, 13º jogo para o Danilo, então não pode jogar, e a questão também da proposta do Palmeiras. E aí a gente sabe que as coisas têm que se resolver para um lado ou para o outro, né? Claro que a gente torce e espera que realmente tudo se resolva e que o Danilo volte a jogar no Palmeiras, até porque eu já disse aqui que se o Palmeiras fosse contratar um só jogador nessa janela, sem liberar ninguém, né? A gente também sabe que isso pode acontecer. Seria o Danilo, que é um jogador que vai entrar nesse meio campo, vai arrumar o time do Palmeiras, vai adiantar o Andrés, vai soltar mais o Marlon, que tem um bom passe, o time vai ficar redondinho. Agora, o Palmeiras já fez a proposta de 25 milhões, o Palmeiras já conversou com o staff do Danilo, o Palmeiras já botou a proposta na mesa. E aí falta também, acredito que o Danilo, uma pressãozinha lá para que as coisas se resolvam. Porque se o Danilo jogar, eu acho que o negócio não vai mais acontecer. E aí o Palmeiras tem que começar a olhar no mercado, achando uma outra opção, né? Eu li aí que o Almada poderia ir para o River por 20 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras colocou uma proposta de 25 milhões. Então o Palmeiras
dá para olhar no mercado de uma outra forma se, infelizmente, o negócio com o Danilo não acontecer. Mas eu acredito, sim, que realmente o Palmeiras já fez o seu esforço, né? Botou a proposta na mesa, já colocou a proposta para o Danilo, está tudo certo. Falta resolver o Botafogo e falta o Danilo também, né? Dar uma pressionada lá para que a coisa possa acontecer. Eu não acredito que ele fique no Botafogo. Pelo que eu sei, o staff dele já recusou a proposta do Zenit, até porque o Danilo não quer ir para a Rússia, né? Quem quer jogar na Rússia num momento como esse? Então, se o Danilo não for para a Europa, para um outro centro, né, Itália, Espanha, de repente, ou mesmo Inglaterra, ficar no Brasil, a gente sabe que é Palmeiras. Mas eu acho que essas coisas têm que ser resolvidas rapidamente também. Não dá para o Palmeiras ficar esperando um atleta que as coisas não evoluam, não fluam, né? Então acho que o Palmeiras também tem que botar um limite nessa história. Claro que se o Danilo jogar, eu acho que deixa de ser interessante a questão dessa contratação. E vamos esperar que tudo aconteça da melhor forma possível. E acontecendo, a gente está aqui para passar tudo para vocês, tá? Da chegada do Danilo ou de um outro jogador que possa entrar no radar aí do Palmeiras, a gente está aqui para contar tudo para vocês, tá? E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, né? Porque a gente sempre traz notícias importantes aqui para vocês. Começa de novo as nossas lives a partir de quarta-feira. Tem camarote para você acompanhar o jogo do final de semana, que é jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, se você não está inscrito, se inscreva e vem com a gente. Informação? Danilo viaja quarta ou quinta para fazer exames médicos no Palmeiras. Pode cravar, ele disse. Olha, premonição. É informação ou premonição? Boa questão. João Carlos Mendes. Porque assim, quarta-feira, hoje é terça, quarta-feira, dificilmente ele vai ser relacionado para o jogo do... Contra o Vitória, né, Galinha? Vitória. E aí, no fim de semana tem o Cruzeiro. O deadline seria o fim de semana, né? Deadline seria fim de semana. Porque assim, provavelmente ele vai ser relacionado no jogo do fim de semana. Iria jogar. Aliás, é um jogo simbólico, né? Enfrentar o Arthur Jorge. Será que a torcida do Botafogo vai elogiar, vai xingar durante o jogo? O que você acha? O Arthur Jorge? Acho que não. Acho que o Arthur Jorge tem prestígio lá com o pessoal do Botafogo. Não sei, posso estar completamente errado, mas acho que ele saiu muito mais por questões de tipo, queria uma valorização e não deram, do que propriamente uma coisa assim, tipo, saiu porque não quis renovar ou alguma coisa do tipo. Sim, também acho. Eu acho que vai ter mais pessoas cantando a favor do que contra o Arthur Jorge, muito bem. Faltou avisar o Botafogo, Danilo te amo, Fabiano Silva. É que assim, é engraçado essa coisa, faltou avisar o Botafogo. Isso aí a gente está falando de um comentário do chat. Do chat, isso. A gente vai destrinchar aqui o que a gente tem de informação, o que foi apurado ontem e tal. E assim, segue tudo aberto, né? Por mais que a torcida do Botafogo fique nas redes falando, vocês precisam... O que eu mais ouço de torcedor do Botafogo nas redes sociais você já conversou com o Botafogo? Não. Tipo, a sensação que dá é que os caras acham que a gente só vê o lado do Palmeiras. Não, a gente está trazendo um ângulo de alguém que é muito interessado, que é o Palmeiras. Sim. E que o cara está precificado. Então, assim, óbvio que a gente fala com pessoas do Botafogo. E quando a gente fala com as pessoas do Botafogo, o que vem é um jogador que é ativo, um jogador que tem um preço e é um jogador que tem interessados. Os interessados que tragam propostas no preço, no valor que a gente colocou como preço. Se isso não acontecer, jogador do Botafogo está aqui e ninguém está se furtando a falar isso. Então, assim, às vezes eu vejo muito assim, o cara que quer defender o time e tal. E assim, a gente não está atacando o Botafogo dizendo que tem uma proposta do Palmeiras ou tem uma proposta do Zenit, ou o Palmeiras pode melhorar a oferta e faz um xadrez, uma engenharia para esse negócio acontecer. Isso não quer dizer que é a gente aqui, jornalista, quem publica a notícia e tal. Isso não quer dizer porque, estamos noticiando que o Palmeiras tem interesse, que a gente está contra o Botafogo, que a gente é a favor do Palmeiras. De maneira nenhuma. Então, assim, a internet, ela tem as suas polarizações e acho que esse caso do Danilo, ele está acontecendo muito isso. Eu acho que muito. Porque o Botafogo não quer perder o Danilo e também não quer se sentir desvalorizado, ainda mais quando se fala, tipo, de um rival querendo ele, né? E o Palmeiras também, engraçado que era a mesma coisa quando a gente, lá em janeiro, deu a oferta do Marlon Freitas, eu e o Bruno Andrade. Vocês estão de brincadeira, você acha que ele vai pro Palmeiras, você está de sacanagem, não sei o quê, imprensa paulista, bairrista e tal. Aí quando começou o Alexander Barbosa, foi a mesma coisa, você acha que ele vai sair ídolo aqui e tal, não sei o quê.
Então, assim, às vezes a gente entende o torcedor que é o lado da paixão, mas, assim, quando você for comentar, pensa um pouquinho. Aquele assunto que ninguém falou ainda, Danilo. Vamos começar com Danilo, isso. já vai começar com Danilo, é Eu isso? quero, vamos lá. Então, Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por falar em mercado, agora com mais calma, né? Até porque por conta da volta para o horário habitual, consigo voltar para casa com mais tempo, sentar aqui. Passei no mercado, comprei ali uns figos, um queijinho brie. Não sei se vocês gostam dessa combinação. Um pãozinho, queijo brie, um figo, pingo de mel, que é o que está na altura agora, uma delícia, um vinhozinho. Eu sei que o Hernando dispensa um vinhozinho, mas como o mercado é esse e não importa, o mercado da bola é aquilo que importa, eu já largo a seguinte pergunta. Vocês escutaram o Botafogo? Vocês ouviram o Botafogo sobre o Danilo? Porque, por favor, escutem o Botafogo. O que o Botafogo tem para falar? Porque é de uma incompetência absurda a gente apurar somente o lado do Palmeiras, o lado do jogador, o lado do Zenit e fazer parecer que o Botafogo não existe. Então, por favor, respeitem o Botafogo. E eu escutei fontes hoje mais cedo sobre essa questão do Danilo, sobre o Botafogo. já tudo larga mais. aí, já larga. Vamos começar largando então? Vai. Já que a gente fala assim, vocês não escutam o Botafogo. Atenção, galera, aqui, ó, fecha em mim, como diria o poeta. Como é que é? Teremos aqui a versão do Botafogo sobre o Danilo, por favor. Por favor, agora Vai. posso. Mas nem só do Botafogo, mas também do pessoal do Danilo. Nos bastidores, a gente está trazendo várias informações no Fala Fonte sobre a situação do Danilo, Palmeiras, Botafogo, Zenit. Não, mas quero saber do Botafogo. Muitas pessoas dentro do Botafogo e também no entorno do Botafogo, Danilo... por favor. Exatamente. Eles estão fazendo uma força, não para que o Danilo seja negociado no futebol brasileiro, mas sim com o Zenit. Porque o Zenit já trouxe valores altos, valores que agradam aos cofres do Botafogo, e, como eu trouxe no Fala Fonte de ontem, o Glorioso não tem a intenção, pelo menos neste momento, de negociar o Danilo com o futebol brasileiro e reforçar um dos seus principais rivais. Então, a prioridade do Botafogo e também de algumas pessoas próximas do Danilo, até por questões financeiras, é que o Danilo fosse negociado com o Zenit. Mas como o Hernan já falou aqui no Fala Fonte ontem, eu reforço hoje, a prioridade do Danilo não é atuar no futebol russo neste momento. Por isso que até foi o Vinícius Nicoletti que trouxe aqui na ESPN ontem à noite, que o Zenit ofereceu valores bons, altos, só que o Danilo não tem essa prioridade de atuar no futebol russo nesse momento. E aí que entra a questão do Palmeiras, que é uma prioridade para o Danilo, que é um sonho voltar no Verdão. Então, existe vários conflitos de versões nessa história. O Botafogo querendo negociar com o futebol russo por questão de valores, não querer forçar um principal rival no Campeonato Brasileiro, e o Danilo, neste momento, que não quer atuar no futebol russo, Bruno Andrade. Eu acho que tem várias versões nessa história e não parece que vai ter uma resolução rápida ainda nessa semana. Apesar do Hernan falar aqui no começo da live, e eu também tenho essa informação, que o deadline, assim, para a história resolver sobre o Palmeiras ou não, deve ser essa semana ainda, Bruno. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.